TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando a solenidade de Pentecostes, festa do Espírito Santo. Por que Pentecostes? Não era uma festa cristã. Essa festa já existia. A festa de Pentecostes é chamada festa da colheita. 50 dias depois da festa da Páscoa dos judeus, os próprios judeus tinham uma festa da colheita, onde eles celebravam em forma de agradecer a Deus pelos frutos da terra. No início era uma festa agrícola, porque, claro, celebrar os frutos da terra era uma festa da roça. Depois foi incorporada ao calendário judaico e aí passou uma festa também do templo, da cidade, e as pessoas todas vinham, né, para celebrar esses 50 dias depois da festa da Páscoa. E nós também seguimos esta festa, não mais com esse cunho de festa agrícola, agradecendo os frutos da terra, mas sim porque, justamente, depois de 50 dias, como Jesus os orientou, os discípulos, os apóstolos, receberam a graça do Espírito Santo. O texto que nós vemos narrando sobre isso não está nos evangelhos. Está sendo narrado pelo evangelista São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, onde narra que eles estavam reunidos aonde? No cenáculo, aonde também tinha acontecido a última ceia. E lá estavam, era uma casa, numa sala na parte superior desta casa, e lá eles reunidos, como Jesus tinha predito. Ainda estavam com medo dos judeus. Nós ouvimos o Evangelho que eles estavam de portas fechadas por medo dos judeus. No Evangelho, Jesus aparece, sopra sobre eles, envia o Espírito Santo, dá a missão deles perdoarem os pecados. E depois de um tempo, eles continuam lá, já cheios do Espírito Santo, mas ainda não era o momento de saírem para a evangelização. Não era o momento da igreja
sair para o público. Agora, com Pentecostes, a festa de Pentecostes, o Espírito Santo é derramado em profusão sobre os apóstolos, de uma forma grandiosa, tanto que o texto dos Atos dos Apóstolos fala disso. Fala do poder que vem do alto, um barulho que todo mundo escuta, enche o lugar, e como que línguas de fogo são derramadas sobre os apóstolos, sobre Nossa Senhora, não só sobre os 12, mas sobre os discípulos que estavam reunidos neste lugar. Ficam cheios do Espírito Santo e começam a anunciar a pessoa de Jesus Cristo. O Espírito Santo já faz a igreja nascer grandiosa e já faz também a igreja nascer uma igreja que acolhe a todos. Porque o próprio texto fala que esses homens falavam da glória de Deus na sua língua materna. A maioria deles eram galileus, então falavam o quê? O hebraico. Só que cada um ouvia na sua própria língua. Nós podemos dizer que a primeira tradução simultânea aconteceu em Pentecostes. Foi ali que o Espírito Santo, o primeiro tradutor simultâneo, falou do Evangelho. Cada um falava na sua língua, agradecendo a Deus, louvando a Deus, anunciando a maravilha que era ser de Jesus Cristo. E cada um escutava na sua própria língua. Porque o Espírito Santo é assim. O Espírito Santo não traz confusão. Onde tem confusão, não tem Espírito Santo. E olha a graça. A igreja, através da força do Espírito Santo, sai anunciando a pessoa de Jesus Cristo. A graça do reino de Deus. A salvação. A vida eterna. E esses homens não têm mais medo. Até então, estavam com medo. Viviam escondidos. Com medo dos judeus. Agora não tem mais medo de judeus, não tem mais medo de romanos, não tem mais medo de ninguém. Não porque querem desafiar o poder da época, tanto religioso quanto político ou militar, não. Porque agora eles querem anunciar a beleza que é Jesus Cristo. E a força do Espírito Santo é tanta que ninguém tem mais como segurar isso, não dá para segurar mais. Meu irmão, minha irmã, a partir disso, e até hoje, a igreja continua fazendo isso. O Espírito Santo é derramado, o Espírito Santo é derramado sobre nós em profusão, para que a gente possa, com ousadia, anunciar o reino de Deus. É o Espírito Santo que nos dá força, é o Espírito Santo que nos impulsiona, que nos motiva, que nos estimula a falar de Jesus Cristo. Não tem como estar cheio do Espírito Santo e não falar de Jesus Cristo. Por isso o Espírito Santo é criativo. Quantos meios o Senhor usa para falar do seu amor, da sua graça, para chegar o reino de Deus a tantos e tantos lugares. Meu irmão, minha irmã, a milícia da Imaculada é também esse modo, essa criatividade do Espírito Santo. Hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, tempo de tanta tecnologia, do mundo midiático, o Espírito Santo impulsiona a igreja a falar pelas mídias sociais. Porque todos precisam ouvir sobre o reino de Deus. As coisas boas precisam ser anunciadas. A boa nova precisa ser anunciada. Essa é a força do Espírito Santo, que o Senhor derrama, como eu disse, perenemente sobre a igreja. Não foi só naquele dia. O Espírito Santo continua sendo derramado
não para um grupeto somente, não apenas para os mais santos, mais puros, mais perfeitos, não. O Espírito Santo é derramado sobre todo aquele, sobre toda aquela que deseja isso, que busca ser esse templo do Espírito Santo e se encher da graça de Deus. Estar repleto da graça de Deus, repleto da força de Deus. E essa é a beleza da força do Espírito Santo, porque Deus vai manifestando a sua graça, é o mesmo Espírito, mas Ele manifesta o seu amor e a sua graça de formas diversas. Por isso a beleza da igreja. Quantas coisas belas nós vemos acontecer na igreja. Quantos dons são derramados. E meu irmão, minha irmã, o mesmo Espírito tem essa pluralidade. Mas é o mesmo Espírito. É o que nós dizemos, a pluralidade na unidade. Somos únicos, porque tudo provém do Espírito Santo. Anunciamos o mesmo Deus, o mesmo reino de Deus, mas de forma diversa. Não é que anunciamos outro reino, não. Todos nós anunciamos o mesmo reino de Deus, só que de forma diversa, porque o Espírito Santo é criativo. E o Espírito Santo quer que você também, meu irmão, minha irmã, seja esse anunciador do reino de Deus. Seja também criativo em anunciar o reino de Deus. Todos nós somos chamados a anunciar com criatividade a graça do Espírito Santo, a chegada do reino de Deus para nós. Que a graça do Espírito Santo, que a força do Espírito Santo, que o batismo do Espírito Santo seja derramado sobre você, sobre a sua família, sobre a sua história, para você também ser o anunciador da boa nova do Senhor. E que o Senhor possa abençoar você nesse dia, abençoar você com a graça do Espírito Santo, pela generosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José e de Santo Agostinho. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.